que eu não fazia isso. Aê, pronto. Tudo indica que estamos ao vivo. Deixa eu dar só uma conferida, porque esse trabalho é do Edu, não é meu. Quem fala estamos ao vivo é Não, sempre mas o Edu. estamos sim, estamos ao vivo. Deixa eu We're só live. confirmar aqui se está tudo certinho e dar um tempinho. Para a turma ir se conectando, né? Isso aí. Vamos ver. Para mim ainda não apareceu aqui. Olha, se nem em São Paulo a internet funcionar, daí não. Não, funciona assim, é louco. É para o Facebook só que você está transmitindo? Só para o Face. Tá. Aqui, tá assim. Entramos. Full Sail Brazil Community. É nóis! Que chique. Muito, né? Esse Facebook é voltado para a comunidade brasileira, que quer saber de economia criativa. Você viu que a gente abriu um podcast também, Nelson? Ah, que chique. Agora a gente está só para brasileiros, tudo em português. Que E legal. tá cada vez mais a comunidade brasileira tomando corpo. Que bom. E Fico o pessoal feliz. de lá do campus permitindo que a gente faça. Eu acabei de sair de um tour agora, um streaming do campus, que pela primeira vez teve tradução ao vivo para o português. Olha que bacana. Faz diferença, né? Para quem quer conhecer Mas é lógico. Mas é lógico. ou quer mostrar para os pais, quer mostrar Sem para alguém. contar que mostra um pouco de atenção aqui, né, pra gente. Acho bacana. E me fico orgulhoso aí de ser um dos primeiros brasileiros a, eu não diria primeiro porque tem muita gente das antigas, né? Mas um dos. Sabe que na semana passada a gente entrevistou o graduado mais Número antigo da mais FUCEI, antigo. você viu? Eu não vi, eu não cheguei a ver a live, mas eu imagino quem seja. É o Jorge Rebelo, estudou em Ah, 83, é? ele estudou na Dream Machine. Ah, eu não, esse eu não sabia, não. Achei que fosse o Leco. Não, o Leco eu acho que tá depois dele. Mas Sim. foi interessante. Vamos começar aqui então, Nelson. Já tem uma Bom, galerinha aqui assistindo a gente. Quero te agradecer por estar aqui, nossa terceira live. A gente fez uma, né, em abril, falando da coisa do Covid, do impacto dentro de quem trabalha, né, dentro dessas áreas de economia criativa. E depois a gente fez no mês passado que o teu PDF deu recorde de download, as tuas dicas de streaming. Até eu fui lá olhar que para bom, que fui bom. lá fuçar, depois fucei no OBS, aí já falei, não, isso aqui é pro Nelson. Falei, deixa eu ficar no StreamYard mesmo. E daí, obrigada de estar aqui de novo com a gente pela terceira vez. O Edu não está aqui hoje, mas amanhã estará conosco. Hoje ele se atrapalhou lá com a agenda Que dele, mas pena. tá compartilhando, tá te mandando aí um abraço, falando manda bala, Nelson. E daí Aí. a ideia hoje é a gente contar um pouco mais da tua experiência, né? Um pouco da tua trajetória, de como foi estudar na Full Sail, como você descobriu a Full Sail e o que você está fazendo hoje, como é que essa Tá. escolha de estudar lá impactou na tua vida. Acho que a gente podia começar com você contando um pouco da tua história, né, Nelson? Vamos sim. Primeiro, obrigado mais uma vez. É sempre um prazer aqui, ao vivo, compartilhando um pouco de experiência. História é o que eu mais tenho e a gente tem história para contar para mais de metro. E tudo, logicamente, começou dessa experiência, ou até da decisão de eu ter ido para a Full Sail há muito tempo atrás. Eu me formei em 2000, você tinha falado aí que o número um se formou em 83, Isso aí, 83. eu acho que nem Full Sail era nesse ano ainda, né? Porque se era Full Sail, eram os primórdios da Full Sail. E eu me formei em 2000 e quando eu me formei eram apenas 5 graduações, né? E Film and Video Production era uma delas. E foi o curso que eu decidi fazer. Na verdade, eu trabalho com produção de vídeo há muitos anos, até, eu diria até antes, né? Até antes de ir para a Full Sail, eu já trabalhava como produtora. Os tempos eram outros, era fita ainda, a gente trabalhava com Matic, depois a gente foi trabalhar com Beta, que eram formatos de vídeo da época de televisão. E eu trabalhava na produtora do meu pai e sempre procurando
uma oportunidade, uma escola que fosse referência, que fosse top, para quando eu chegasse na universidade, eu pudesse me especializar em alguma universidade que fosse totalmente diferenciada. E comecei a fazer no PUC, na PUC Campinas, PUCamp, fiz publicidade, e sempre aquilo lá não era para mim, né? Eu estava vendo que eu tinha uma pegada muito mais técnica, e a publicidade estava dando aquela coisa mais voltada para publicidade, e eu queria mais era trabalhar na área de televisão mesmo, e cinema, e etc. E foi quando eu conheci a Full Sail, na NAB. Para aqueles que não conhecem, a NAB é uma feira que tem em Las Vegas, né, a maior feira de televisão e cinema do planeta. Inclusive, este ano foi adiada por força maior, mas acontece em abril, todos os anos, em Las Vegas. E desde essa época já era assim, né? Então, todos os anos a equipe queria ir para Las Vegas para ver as novidades, né? Até hoje assim, então as novidades de câmeras, lentes, tecnologia, edição, sai primeiro na NAB e depois sai para o mundo. E a Full Sail tinha um caminhão parado no estacionamento da NAB, e meu pai, eu nesse ano eu não fui, meu pai foi, e falou, eu acho que eu encontrei a faculdade que você vai querer fazer, e trouxe um booklet, né, um prospecto da Full Sail. Eu vi aquele livro e falei, nossa, acho que eu achei. No ano seguinte eu fui para a NAB, e aí eu entrei no caminhão, o caminhão é sensacional, extremamente, e para mim era tudo novidade, era um caminhão absolutamente fantástico. Na sequência eu decidi, falei, não, é exatamente aqui que eu quero ir. E aí eu fui fazer um open house lá na Full Sail, e aí eu me encantei com o campus, né? Na verdade, o campus hoje... Isso já... Você se formou no ano 2000 ou você foi no ano 2000? Eu me formei em 2000. Então isso era o quê? 97? 98? 97, 98. 97 devo ter ido para a NAB. E aí eu entrei fui lá, fiz o open house, me apaixonei, falei, é isso, não tem volta. Tomei a decisão, fiz a papelada. Na época tinha que passar num curso de inglês chamado TOEFL. Não sei se isso ainda Agora tem outros, mas ainda tem o TOEFL. Também é uma possibilidade. Então, aí o meu objetivo foi passar no TOEFL. Então, eu me dediquei 500%. Já tinha uma ideia boa de inglês, porque eu fiz colegial nos Estados Unidos, né? Eu fui exchange student. Então, no colegial, eu fiquei 1 ano na Califórnia, então eu tinha um vocabulário razoável em inglês, mas não tinha um vocabulário técnico, né? Para aprender cinema e tal. Aí eu entrei de cabeça para passar no TOEFL, passei com uma pontuação elevada, fui aceito na Full Sail, e aí começou a minha jornada lá. E aí o legal da Full Sail é que passa por tudo, né? Então, a gente aprende, todo mundo que está lá aprende desde ser o que a gente chama de PA, que é Production Assistant, até ser diretor de área. Então, diretor de fotografia, né? Director of Photography, que é o que eu me especializei na ocasião, até diretor de cena. Então, você passa por tudo. E eu passei por tudo. Eu passei desde cabo man, production assistant, tudo, cameraman, first camera, primeiro assistente de câmera, segundo assistente de câmera, e aí no projeto final, aí não sei se é assim ainda, mas na minha época, eram 3 projetos, né? Um dos projetos, que foi o que eu decidi, que eu me encantei, que era fazer shows, né? Então tem uma área lá, que era Full Sail Live, e aí tinha a área de corte, né? E a área de corte que me tocou, né? A hora que eu sentei naquela cadeira de corte lá, que eu vi a banda, o rock and roll começou no palco, eu falei, é isso. Aí tudo que era lindo, maravilhoso, todo mundo queria fazer cinema, né? Todo mundo queria ser o Steven Spielberg, todo mundo queria... Eu não, eu queria o live. O live sempre me moveu. Eu sempre gostei de fazer live, até antes de eu ir para a Full Sail, eu fazia TV corporativa ao vivo. Eu ia te perguntar, Nelson, de quando você estava lá estudando e hoje, você vai contar um pouco mais das coisas que você está fazendo,
se você imaginava estar fazendo o que você faz hoje, ou se o tempo foi passando e as coisas foram mudando para você. Não, eu já sempre fiz ao vivo, fui para o Full Sail, me apaixonei mais pelo ao vivo, hoje continuo fazendo ao vivo. E o ao vivo, ele é abrangente, né? Não é só música, né? Eu fiquei muito tempo na música, fazendo turnê mundial, depois eu vou falar um pouquinho da turnê mundial, mas o broadcasting, o live broadcasting, que é o assunto de hoje, eu já tinha na minha veia. Antes de entrar na Full Sail, eu fazia TV corporativa. E era tão estressante eu diria assim, a adrenalina corre solto na veia, porque o ao vivo não tem segunda chance. Diferente do cinema, por exemplo, você pega os grandes diretores, Stanley Kubrick, por exemplo, que fazia 20, 30, 40 vezes a mesma cena. O ao vivo não tem segunda chance. O ao vivo não tem, pera um pouquinho, vamos fazer de novo. Não gostei da luz, traz a luz um pouco mais para cá. Não é, o ao vivo é ao vivo. Aconteceu, aconteceu. Não tem segunda chance, não dá para voltar atrás, não dá para falar, vamos fazer de novo. Isso gera uma adrenalina que deve dar uma carga, né, de endorfina. Que me deixa vivo, enfim, eu adoro uma adrenalina, e a adrenalina do ao vivo é uma coisa que até hoje, na verdade, falar, mas fazem 20 anos, 30 anos que você faz isso, já não está na hora de adrenalina baixar? Não. Cada vez que eu entro num ao vivo, a adrenalina corre solto no sangue, não pode dar errado. E eu tenho, assim, não são flores, né? Aconteceu muito problema no passado, que você vai aprendendo, por exemplo, e o ao vivo é resolver problema, né, Nelson? Resolver problema ali na hora ao vivo, né? Eu até brincava na época que eu era diretor de vídeo do Julio Iglesias, que meu trabalho, meu cargo não era diretor de vídeo, meu cargo era gerenciamento de caos. Porque era gerenciar caos o tempo todo. Então, até antes de eu entrar na Full Sail, eu fui fazer uma transmissão corporativa, nunca mais vou esquecer na minha vida, e era satélite, né? Na época não tinha internet. Hoje é uma beleza. Hoje todo celular, todo mundo é um broadcaster, né? Naquela época era super difícil. A internet era dial-up, que a gente chama 56K, não dava para fazer live, e a gente fazia por satélite. Então a gente alocava um horário de satélite, comprava da Embratel e transmitia via satélite. E a gente ia fazer uma transmissão para uma empresa, né, que eu não posso falar o nome, uma multinacional, com todos os diretores espalhados pelo Brasil inteiro, um evento literalmente com investido milhões, né, que cada lugar, cada capital do Brasil, eles tinham uma festa, fizeram uma festa, um jantar, e a gente ia entrar ao vivo no telão para todos esses locais. Um dia antes eu fui fazer um almoço com o presidente da empresa. O presidente da empresa perguntou: Nelson, pode dar errado? Eu falei para ele: não tem como dar errado, a gente faz isso com uma certa frequência. E fazia mesmo, não era mentira. Ele fazia TV corporativa 2, 3 vezes por semana, com o mesmo satélite, com a mesma equipe, com o mesmo equipamento, no mesmo estúdio. Eu falei: não pode dar errado, é muito, muito difícil, né? A gente faz isso com uma certa frequência. No dia do evento do cara, me cai uma tempestade de pedra no estúdio. Foi. Uma tempestade. Na época você tem que, na verdade, alinhar o satélite, né? O uplink com o satélite. E uma ventania, você olhava na antena de uplink assim em cima do estúdio, ó, e caía pedra na antena e vento, e você via que os meus técnicos lá tentando segurar a antena, tomando pedrada na cara. Enfim, o presidente era para entrar ao vivo às 8 horas da noite, não entrou. Não entrou nem 8, nem 8h05, nem 8h10, nem 8h15, deu 8h30, ele falou: não entra mais, agora já tem outra. Enfim, e aí você imagina, né? Eu já não tenho cabelo hoje. Muito desses que eu perdi foi esse dia aí, que eu tinha certeza de que o sinal ia subir. Então, ao vivo é isso, né? Quando você menos espera, acontece uma coisa que não está planejada, uma tempestade que você não controla, né? O que você controla geralmente está planejado, o que você não controla, você tenta gerenciar no momento. Como já aconteceu. Mas é aí que está o barato também, né, Nelson? Quando o negócio acontece e você consegue virar e resolver, é isso que dá eu imagino que quem gosta de trabalhar com isso é aí que você se realiza, né? Mais ou menos. Esse dia é a última coisa que eu não, esse dia não. Eu tomei muita pedrada, literalmente.
Mas isso acontece direto, no Julio mesmo, quando eu estava em turnê, que você está com, sei lá, 5, 10, 15 mil pessoas, de repente você olha no telão e o cara some do telão, você não sabe por quê, alguém boicotou o cabo, você precisa mandar nego correr o cabo para ver se alguém cortou o cabo, e assim vai. Então, o estresse do ao vivo, ele acontece direto, né? E não só ao vivo, estou falando de câmera, porque é o que eu fiz com maior quantidade na vida, mas depois eu fui trabalhar com LED, né, o painel de LED, então painel pisca, painel... Enfim, são inúmeros problemas que a gente tem que solucionar, por isso que eu falo que eu fiz muito gerenciamento de caos, que era o que a gente fazia, né, porque o ao vivo não tem segunda chance. Mas voltando a falar da Full Sail, aí eu fui para Full Sail e passei por todos os departamentos, né? E aprendi muito de cinema, que é uma das coisas que tem... O cinema tem uma poesia incrível, né? Ele é muito mais poético do que prático, mas ele tem uma poesia, o cinema, principalmente na época, que não era cinema digital. Então, era película, literalmente película, a gente queimava a película, né? Quando a gente fala queimar, é porque a gente expõe a luz, ela está queimada, depois que ela queimou a película, revelou ela, não tem volta. Então, cada segundo que a película está sendo exposta à luz, você está gastando uma pequena fortuna. Hoje é muito fácil, hoje é câmera digital, você dá REC de novo, se não gostou, faz de novo. Se você quiser fazer 50 vezes, você faz, porque é digital, é grátis, entre aspas. Né? Custa menos e também está mais fácil para todo mundo, né? Tá à mão de quem quiser experimentar. Exato. E naquela época a gente, então, de novo, lá são 3 projetos, né? O ao vivo, que foi o que eu me encantei, que até então trabalho com isso. Depois a gente fazia um filme de 16mm, a gente chama de Super 16. E depois o projeto final era 35mm, o projeto de 35mm, que a gente rodava com uma Panavision, uma Panagold, que é uma câmera extremamente poética, né? Era o sonho de qualquer cinematógrafo rodar com uma câmera dessa, que eram as câmeras que rodavam os grandes diretores, né? Todos os grandes diretores rodavam com Panavision. Os Oscars eram feitos com essa câmera, os ganhadores dos Oscars geralmente rodavam com Panavision. Panavision não é uma câmera que você compra, por mais dinheiro que você tenha. Você só pode locar uma câmera Panavision, você não pode ter uma câmera Panavision. Então, era uma poesia maravilhosa. A gente sonhava com essa época de poder rodar 35mm por a mão. Quantos anos você tinha, Nelson? 20? Não faz pergunta difícil. A gente regula, né? Eu tenho 42, 2000 por aí. É isso aí, 2020, tinha 20 e poucos. E aí, o legal disso daí era que no projeto final, você, mesmo lá na Full Sail, como estudante, não dava para ter 30, 40 diretores, certo? Então, cada um escolhia aquilo que queria fazer e aplicava para a posição. Então, eu apliquei, na ocasião, para o projeto final, para diretor de fotografia. Só que 90% todo mundo, né? Diretor de fotografia. E eu, com muito esforço, consegui ganhar a posição. E você tinha que provar por vários aspectos, né? Que você entendeu as coisas, você fazia a prova, você mostrava o seu passado, você mostrava um pouco de fotografia que você tinha no passado. Eu, como já tinha feito bastante coisa no passado, eu tinha um portfólio bacana, eu acabei ganhando a posição e fui diretor de fotografia. E adorei, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Não sei para quem está assistindo, o diretor de fotografia ele é responsável por 3 departamentos. Ele é responsável pelo departamento de iluminação, de câmera e de grip. Então, ele decide o equipamento de iluminação, ele decide a câmera, a lente, e ele decide o movimento de câmera. Então, para mim, era tudo, né? Era tudo que eu queria. Eu nunca fui desse negócio de dirigir ator, fala assim, fala assado, você não tá bonitinho assim, você não tá bonitinho assado. Então, o negócio é mexer na máquina, né? Meu negócio era botão e máquina, e até hoje, né? Então, era lente, luz, como a luz expõe o filme. E, de novo, nessa época, não dava para a gente fazer 10 vezes o mesmo take. Então, era tudo muito estudado. Onde que a posição da câmera era estudada, que tipo de câmera era de usar, que tipo de lente a gente usar, que tipo de luz a gente usar para expor, porque é o seguinte, olha que bacana, que era bem bacana, por isso que eu falo que é poético. Você não vê o que a gente chama de daily, você não vê a imagem até 24, 48 horas depois que você gravou, porque depois que você filma, vai para revelar, depois que revela,
vai para um processo para converter para vídeo, para depois você ver. Então, era um frio na barriga de novo. Você fala, meu, será que expôs o filme direito? Será que está overexposed ou underexposed? E a gente usava aquele light meter, né, usa até hoje, né, um medidor de luz, Sekonic 408, para quem não lembra, ainda é um equipamento importante. Então, eu fazia medição de luz, amador, né, lógico, na escola, 20 vezes antes de gravar. Punha lá, punha no rosto do cara, falava, tô com a abertura tal, aí você fala, beleza, vou ver de novo. Para ter certeza de que você não ia jogar o filme fora. Isso me lembra o IEC, a gente fazendo as entrevistas lá. Nossa Senhora, é muito amor mesmo pelo... Aí fiz o projeto final, foi maravilhoso, foi encantador, e aí me formei, e aí tudo começou, né? Eu fui para Miami, você perguntou da parte de estágio lá, eu fiz um estágio em Miami, em algumas empresas, fiz em 2 produtoras na ocasião, quando eu me formei. E quando eu fazia estágio, o estágio era, eu mudei, né, de Orlando, eu fiquei em Orlando enquanto eu estava na Volsei. Eu me formei e já fui para Miami. E em Miami eu trabalhava de manhã numa produtora e à tarde em outra produtora. E lá nos Estados Unidos, você ganha por hora, né? Eu, por mais que era estagiário, eu recebia por isso, né? Era um estágio remunerado. E como nos Estados Unidos se ganha por hora, cada minuto que eu estava fora do trabalho, eu estava perdendo dinheiro. Então, o meu deslocamento da produtora A para a produtora B, eu estava deixando de ganhar, e era o meu horário de almoço. Então, eu saía de uma produtora, passava num fast food de McDonald's. Já vai comendo. Fui comendo, dirigindo com uma mão e comendo com a outra para conseguir chegar na outra produtora rapidamente para poder dar entrada na hora, porque quanto mais horas, melhor, mais eu ganhava. Entendi. É outro jeito de pensar também, né? Lá, eu acho. Total. Né? Uma cabeça mais orientada para entrega. Né? E é engraçado que trabalhando numa dessas produtoras, que o Julio me conheceu e aí eu fui trabalhar para ele enfim, virei diretor depois que eu já estava lá, porque até então eu comecei de baixo com o Julio também. Vamos mostrar uma dessas fotos aí? Posso? Vamos. Posso botar aqui na tela? Na verdade, então, antes de você mostrar, vamos falar o que é, senão o povo não entende nada. Então, quando eu fui trabalhar nessa produtora, numa das produtoras, eu fui literalmente enviado como técnico para ser cinegrafista de um cara chamado Julio Iglesias. Eu não tinha a menor ideia de quem era Julio Iglesias. Fui descobrir quem era Julio Iglesias. A maioria das pessoas deve ser da nova geração, também não faz ideia, mas se você perguntar para os seus avós... Não, eu sei músicas do Julio Iglesias de cor. Então, você sabe, mas enfim, eu não sabia. Meu filho com certeza não sabe. Meu filho não sabe, como meu filho só sabe porque ele vê um pouco da minha história. Mas não precisa ser dos nossos filhos, essa geração intermediária também não saberia dizer. Ou seja, é um senhor dos seus... É o Roberto Carlos do mundo, vai para traduzir em outras palavras. É um cara que canta música romântica, mas ele tem uma abrangência mundial. Ele toca desde em São Paulo, as cidadezinhas no interior de Portugal, na Ásia, ele é o Roberto Carlos internacional, ele tem público no mundo inteiro. E o primeiro show que eu fui fazer para ele, eu nunca vou me esquecer, foi em Brighton, na Inglaterra. E fui como enviado, mas fui assim de paraquedas, eu caí de paraquedas, não tinha a menor noção onde estavam me enviando. Eles simplesmente me deram um endereço, uma passagem aérea, falou, vai que você precisa de um câmera lá. Falei, beleza. Onde você vai? Para Brighton. Beleza, prazer, Nelson. Não tinha a menor ideia onde era Brighton. Falei, vamos embora. Me enfiei dentro do avião, fui com muito suor, consegui chegar em Brighton. E ali começou uma história que durou 12 anos. Então, de um mero cinegrafista, eu fui crescendo, fui tomando corpo, virei diretor de vídeo e com ele rodei 64 países e trabalhei para ele quase 12 anos. Até bem recentemente, quando ele parou, né? Ele até, os anos passados, ele até fez o que a gente chama de one-off, um show aqui, outro ali, mas turnê mesmo, ele parou.
Então, essa história, e eu volto antes de a gente começar a mostrar algumas fotos rapidamente, que você nunca sabe para onde você, essa é a nossa profissão, né? Nunca sabe o que um mero job que você não tem a menor ideia pode se transformar. As portas que podem se abrir ou se fechar, né? Dependendo Eu da quando tua comecei performance. nesse job, eu não tinha a menor noção, nem quem era o artista. Cantaram lá e eu não tava, cantava música por aqui, saia por ali, porque eu não tava nem aí, meu negócio era trabalhar. E eu dei um gás, né? Porque para mim eu estava novo na produtora, queria mostrar serviço, eu dei um gás violento nesses primeiros dias. E foi aí que o artista se encantou. Falou: quem que é aquele brasileiro lá que parece uma formiguinha? O cara tá na câmera, tá no cabo, tá não sei o que, tá carregando o caminhão, tá empurrando. Eu quero esse cara para a equipe, traz ele. Até um dia que o cara me liga diretamente e falou: ó, você quer trabalhar direto como diretor, tocar essa produção pra gente? Então, você vê como você começa de baixo e de repente amanhã você está na direção, e essa é a vida, né? Então eu vou mostra aí um pouco, eu vou pegar direto do meu Facebook, porque eu não separei nada, separar um pouquinho do meu trabalho aqui, vou pegar umas fotos por cima. Então, se a gente pegar, esse aqui foi um trabalho que a gente fez aqui no Brasil mesmo, de uma banda, acho que gospel, né, australiana. E quando a gente fala de broadcast, 90% da minha experiência de broadcast é transmissão simultânea mesmo, né? Transmissão geralmente para painéis de LED, projeção, etc. e tal. Então, esse é um setup bem típico, né? Então, é um multi-screen, um corte e gravação. E aqui, na verdade, a gente tinha um servidor, uma D3, né, uma Disguise, que a gente gerenciava o sinal, o que ia para monitor, etc. e tal. Aqui foram alguns showzinhos que a gente fez. Aqui. Olha só. Esse daqui, na verdade, era PNA, né? A gente estava fazendo a parte de LED, painel de LED. Então, Rockfest, essas câmeras aqui não era. Essa parte de câmera não era eu que estava fazendo, era equipe internacional, é mais a parte de LED mesmo. Agora, aqui já é um projeto de câmera aqui da minha produtora. Né? Esse aqui foi, se eu não me engano, Wesley Safadão, no Rio de Janeiro, Garota VIP. Vou mostrar por cima algumas coisinhas interessantes. Esse é Lollapalooza, também pela NA. Esse daqui é um projeto que lá no Rio de Janeiro chama Carnaval dos Sonhos, que a gente faz a parte de transmissão simultânea também. Durante o carnaval, para aqueles que não gostam de samba, e eu vi um sertanejo lá. E aí a gente faz esses shows, assim, as duas paixões que eu tenho, uma é ao vivo, né, e a outra é as imagens aéreas. Então você vê aqui que eu dei uma escapada do show, saí correndo, peguei o drone e fiz essa foto. Que mais? Aqui é aquele projeto... Desde quando que você mexe com drone, Nelson? Faz tempo, viu, também. Eu comecei a trabalhar com drone quando o drone era dos primórdios, não tinha ainda DJI, nada. A gente trabalhava com um alemão, né, uma tecnologia alemã que a gente montava, demorava mais de um mês para montar o drone. Nossa. E acho que foi 2011. O primeiro voo comercial que eu fiz foi no rodeio de Jaguariúna em 2011. Pô, quase 10 anos atrás. Eu nem sabia que era drone, nem sabia que existia drone. E Microcopter chamava a tecnologia alemã, e demorava um mês para a gente montar, tinha que soldar a placa. Hoje você compra a caixinha, abre e sai voando em 10 minutos, né? Então, essa é uma foto do Lola também. Que mais? Esse daqui, Carnaval dos Sonhos no Maracanã também, que a gente faz a parte de transmissão simultânea. Esse daqui é Réveillon na Paulista. A gente fez toda a parte de transmissão simultânea do Réveillon na Paulista. Olha a altura desse palco, pra você ver que legal. Muito alto, né? Também foi bem bacana. Esse daqui é algum show que a gente fez ali no Allianz Parque, eu acho. Quem é Nando Reis? Nando Reis. E esse Nossa, é outro... que ano que é isso, Nelson? Isso deve fazer uns 2, 3 anos atrás. Nova Brasil FM Festival. Eu fui num show dele lá, tô pensando se eu fui nesse aí. Mas já era com... Você não trabalhou com o Arthur Luna? Não. Então, você foi faz 1, 2 anos, daqui já faz um tempinho. Deixa eu ver, tem aqui a data, 2017. 2017, né? Aí, olha que interessante. Aqui está o setup padrão que a gente faz, né? 4 câmeras, 5 câmeras nesse caso.
e um corte e a transmissão para o LED, né, a que a gente chama de transmissão simultânea, e aqui no meio é uma transmissão de conteúdo via servidor de mídia. Eu vou descer um pouco, porque tem muita coisa do Brasil, para a gente ver um pouco de coisa internacional. Aqui é a época que eu estava fazendo um documentário para os japoneses da NHK nos Lençóis Maranhenses, de drone. Olha que bacana o lugar. A gente estava bem aqui, onde você está vendo, na ponta dos lençóis. E é um lugar incrível, é absolutamente incrível. Aí, vamos para Julio, para a gente ver um pouco de Julio. Vamos descer um pouquinho aqui. Fiz muito Vivo Música. Vivo era um festival que tinha no Brasil, que rodava o Brasil inteiro. Esse daqui é um dos festivais que a gente fazia na Espanha, chamado Starlight Festival, em Marbella, muito famoso. Aqui era o meu padrão com o Julio, câmera fechada nele, geralmente uma lente longa, uma lente box fechada nele, uma geral e 2 câmeras complementares que eu tinha para fazer o resto dos músicos. Esse é um festival que a gente fazia todo ano em Monte Carlo, em Mônaco. Isso daqui é Líbano. Nossa, você viajou muito também, hein? Quantos países você fez? Você falou 64 países. Putz, grilo. Agora, olha que interessante as lentes que a gente usava para fechar no Julio, né? O Julio, na verdade, ele não gostava de câmera perto dele porque tirava a concentração dele no palco. Então, a gente sempre tinha que ficar muito longe do palco. Então, a gente sempre usava o que a gente chama de lente box, que é essa lente que você está vendo gigante aqui, 75x, que é para conseguir fechar no detalhe mesmo a 50 metros de distância do palco. Então, uma das minhas expertises era exatamente essa, conseguir de uma distância muito longa, você conseguir fechar no artista. E aqui, de novo, esse é o meu setup padrão. Aqui eu já estava com 7 inputs, tá vendo? Tinha até microcâmera no próprio teclado, que eu pegava a mão do tecladista. E sempre no detalhe do Julio, que ele tinha um ângulo certo, um fechamento certo. Ele era bem particular, né? Bem específico. Então aqui a gente tem um pouquinho de tudo, vou passar rapidamente, que já chegou o nosso horário. Tem Tóquio, tem Hong Kong, tem... Vamos ver aqui mais aqui. Tem o Castelo do Drácula, nós fizemos uma transmissão na Romênia, ali perto do Castelo do Drácula. Esse era os caminhões que a gente chama de UM no Brasil, né, unidade móvel, e o OB-Van chama lá fora, que a gente fazia as transmissões de dentro dos caminhões. Tem um show sensacional, que é esse show aqui, que a gente fez em Cesaria. Para quem não conhece Cesaria, é um local em Israel, onde a gente usou câmeras, para quem entende de câmeras absolutamente fantásticas, né? Era tudo com RED, e eu fiquei dentro desse caminhão aí, esse caminhãozinho humilde, e tinha muita câmera, pelo que dá para ver, né? Tinha câmera de palco, tinha 2 gruas, né? Tinha uma camete na frente, tinha uma camete lá atrás, tinha uma câmera robótica, as 3 câmeras centrais e a câmera de detalhe com a lente longa. Era um lugar, Steadicam solto no palco, esse eu fazendo pose, ó a grua aí, a grua colada no palco. Então, e esse era a vista de lá de cima do local, era um local... Que lindo! Mágico, era um lugar mágico. É um anfiteatro milenar, né? E é paraíso para você, né? Com tudo que é equipamento. Aqui é um show que a gente fez em Latvia, né? Em Riga, terra do Papai Noel. Era também uma unidade móvel que a gente fez um programa de Natal lá, acho que era perto do Natal. E era um festival bem bacana também, que eu tive que dirigir de dentro desse caminhãozinho. Cheio de russo dentro do caminhão, não entendia nada que os caras falavam, só sei que eles estavam me xingando bastante, porque eu tomei a cadeira do chefão lá, porque ele não tinha opção. Enfim, tem vários outros projetos aqui, mas não vai dar para a gente falar hoje. Viagem pra... E tem um projeto novo teu, né, Nelson, de ensino. Eu já te vi ensinando muito estagiário lá na época que a gente trabalhava junto no escritório da Full Sail. Eu sei que você tem a maior paciência, o maior carinho e gosta de ensinar. Então, essa é a ideia, né? A ideia que é baseado nessa história de poder trazer um pouco do conhecimento da Full Sail, porque apesar de muita gente querer ir para a Full Sail, eu imagino que é uma coisa fácil para todo mundo, né? Não só se dispor a ficar anos fora do Brasil, mas morar lá fora e etc e tal. Então, a ideia é que eu consiga fazer... Estou montando um curso
aonde vai ser uma coisa resumida, mesmo porque não sei se precisa ficar para você aprender um pouco de tudo. Eu vou segmentar um pouquinho no curso. Se quiser voltar para mim, Carol. Uma coisa mais hands-on, né, Nelson? Eu vou segmentar algumas coisas do curso, falar um pouco mais da minha expertise, vou fechar, por exemplo, em broadcasting, falar um pouco de câmera, falar um pouco de iluminação, e vou trazer um pouco do conhecimento adquirido não só na Full Sail, mas também em 12 anos de turnê mundial e todas as experiências que eu tive fazendo shows, eventos corporativos. Isso pode ser muito válido para quem está começando, né? E tem, logicamente, se tiver oportunidade para ir para a Full Sail, não pense duas vezes, nada substitui a universidade física, de você poder estar aprendendo com os melhores, pondo a mão no equipamento com os melhores. Não é o substituto da Full Sail, e sim um embasamento, talvez até pré-Full Sail, antes de você ir para a Full Sail. É um jeito de começar, né, Nelson? De aprender com alguém que é conhecido no mercado, que é referência. A ideia não é, por exemplo, o curso que estamos montando para te oferecer, não é a possibilidade de você colocar a mão no equipamento. Uma das coisas que a Full Sail é totalmente única é a possibilidade de você colocar a mão em equipamento que é muito pouco provável você conseguiria colocar a mão em tantos equipamentos de ponta como tem lá no campus. E sem contar o networking, né, o relacionamento com as pessoas, tal. Então, é um pré-Full Sail, ou você que realmente não vai para Full Sail e precisa de um conhecimento técnico, que é um material que a gente está montando com muito carinho, por isso que até está demorando um pouco mais do que a gente gostaria. Mas quando estiver pronto, prometo, em primeira mão, faremos uma live, vou mostrar... Prometido no ar, hein? Vou cobrar. Vou mostrar o que tem, o que nós vamos ensinar. É uma coisa mais teórica, mas mostrando um pouco desse histórico prático, mostrando cases, e para que vocês se apaixonem pelo ao vivo, como eu me apaixonei, e quem sabe tomar o mundo aí e começar a fazer turnê, como eu tive uma experiência ímpar de fazer nas últimas 2 décadas. E é isso, galera. Prometido, hein, Nelson? Vou querer, vou cobrar mesmo da gente mostrar. Pode cobrar. Eu não vou falar mais sobre isso porque é muito embrionário, mas assim que o negócio estiver pronto, eu não gosto de prometer nada que não está pronto. Então, quando estiver pronto, aí a gente vem e vai falar capítulo a capítulo, módulo por módulo. E, logicamente, que quem fazer parte dessa comunidade vai ter um passo à frente aí. Né? Vai ter os goodies. Muito bem. Muito obrigado, mais uma vez, por uma oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer falar da Full Sail. Eu não me canso de falar da Full Sail, porque me deu um embasamento total para fazer o que eu fiz e para fazer o que eu faço. E às vezes eu até penso, né? Às vezes até me convidam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É tipo um bichinho que entra dentro de você. E depois que você está com o bichinho, você não larga mais. Não solta. A Full Sail, ela é culpada por isso. Por isso, foi paixão à primeira vista. E aqui estou, fazendo praticamente exatamente o que me ensinaram há 20 anos atrás. Então, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer. Fala da Full Sail quando você quiser, que é sempre muito bom falar. Faz lembrar os bons tempos de faculdade. Eu que te agradeço, Nelson, da tua disponibilidade. Espero que a gente voltou há um tempo atrás lá no campus, né, juntos. Pois é. Foi tão legal aquilo, te olhar lá de novo no campus. Pois é, eu tive a oportunidade. Quem sabe? A Carol me convidou para voltar para a Full Sail depois de 20 anos de formado. E eu voltei para rever o campus. E ele cresceu demais, exponencialmente, né? Quando eu estudava lá, era grande, mas era pequeno, comparado com hoje. Hoje é muito grande. Hoje é muito grande, né? Um campus que se estendeu e tomou corpo, e hoje ele é uma cidade cinematográfica, literalmente. Então, vale a pena. Se você tem a oportunidade de conhecer o Winter Park, eu fui, fiquei encantado, estou quase com vontade de voltar, viu, Carol? Quem sabe ano que vem, hein, Nelson? Quem sabe? A gente assistiu um Hall of Famer lá juntos, hein? Sem Covid. Quem sabe, que se Deus Sem quiser. Covid. Beleza, Nelson, muitíssimo obrigada. Valeu, adoro estar com você, aprendo pra caramba. Morro de saudade quando a gente se via todo dia lá no escritório. Agora só por live, mas pelo menos só por live. Mas já voltaremos. Falou, Nelson, muito obrigada. Bom trabalho para você aí, a gente fica em contato.
Fechou. Beijo a todos. Beijão. Tchau, Tchau, valeu.